O presidente Lula assinou o projeto de lei antifacção, que agora segue para a Câmara. A proposta prevê mudanças nas normas penais do Brasil, como a Lei de Execuções Penais e a Lei de Organizações Criminosas. Quem tem os bastidores para a gente é a repórter Mara Mendes, ao vivo, direto de Brasília. Oi, Mara, boa tarde para você. Oi, Daísa, boa tarde. Deve ser publicado ainda hoje esse projeto assinado pelo presidente Lula no Diário Oficial da União. E deve ser encaminhado vai chegar primeiro na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já disse, Daísa, que é um projeto também que deve tramitar com uma certa urgência no Congresso, justamente, na Câmara, né? Justamente para dar uma resposta rápida em relação a esse combate ao crime organizado. E como é que foi construída essa questão desse texto, né, Daísa, do projeto antifacção? É um projeto que ele tem como foco principal asfixiar o coração financeiro das organizações criminosas. Isso já era defendido também, não só pelo Ministério da Justiça, mas pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, há pouco terminou uma reunião entre o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente Lula. Inclusive, foram duas reuniões, Daísa, que, na verdade, o presidente Lula queria dar um arremate final em relação à questão do texto do projeto antifacção. Inclusive, no texto estava prevista a proteção para juízes e promotores, mas acabou sendo retirado, isso porque nessa semana o presidente Lula sancionou o projeto de lei de autoria do senador Sérgio Moro, que estabelece aí também, aumenta essa questão da proteção para juízes, promotores, policiais e também parentes de policiais, até aposentados que trabalham investigando o crime organizado. Então, por isso que foi retirado desse projeto que vai ser encaminhado para a Câmara dos Deputados. E falando em relação à questão da defesa em relação a realmente asfixiar o sistema financeiro das organizações criminosas, isso já vinha sendo falado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em que já havia sido passado para o governo federal, pela Polícia Federal, que, na verdade, o que movimenta as facções, as organizações criminosas, é exatamente a questão financeira. E aí o projeto, ele qualifica essa organização criminosa, coloca na lei, prevê na lei que não seja mais organização criminosa, mas que essa organização criminosa seja chamada de facção. E aí estabelece também o aumento de pena para quem participa dessa organização criminosa. Hoje a lei prevê 8 anos de prisão e pelo o texto do projeto há um aumento aí de 8, passa para 20 anos. E aí outro ponto, Daísa, que estabelece também a permissão de agentes infiltrados para até mesmo facilitar a infiltração de policiais e colaboradores nas organizações criminosas. Prevê também empresas fictícias. A proposta permite que o poder público crie empresas fictícias para fingir ser parte do esquema criminoso. E aí também estabelece identidades falsas protegidas por lei. Justamente, Daísa, para poder ter uma facilidade maior na questão da investigação. Esse projeto é justamente para poder criar mecanismos para que a própria Polícia Federal também consiga adentrar em empresas que são usadas, são empresas de fachada que hoje são usadas pelo crime organizado para lavar dinheiro. E, inclusive,
os agentes, né, do governo, que autoridades vêm falando e dando como exemplo, foi a operação na Faria Lima, que, de acordo com a investigação da Polícia Federal, houve uma movimentação de mais de 30 bilhões de reais em 6 meses deste ano. Então, é por isso que o governo vem tanto batendo nessa tecla em relação à questão de asfixiar as finanças do crime organizado. Então, essa proposta do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o resumo dela é justamente para criar mecanismos para que a polícia consiga, de fato, se infiltrar nesse esquema da organização criminosa. Então, o texto prevê isso, que os policiais poderão usar identidades falsas, protegidas por lei, e também, dentro dessa investigação, desse trabalho de investigação, consiga também abrir empresas fictícias para poder adentrar no esquema da organização criminosa e assim conseguir investigar, porque o que acontece hoje, de acordo com a Polícia Federal e com a própria equipe econômica do governo, porque há essa ligação entre Receita Federal, COAF, o trabalho de inteligência da Polícia Federal, é que hoje as organizações criminosas, elas também estão dentro do mercado financeiro, porque há exemplo do que aconteceu dessa operação que foi deflagrada na Faria Lima, em São Paulo. Então, há conversas e troca de dados entre Polícia Federal e órgãos fiscalizadores do governo que dão conta que o crime organizado usa muito empresas de fachada para poder lavar o dinheiro do crime. E aí agora a expectativa da Isa é que esse texto não sofra muitas mudanças, não sofra mudanças no Congresso Nacional, porque há essa expectativa aí de que o Congresso pode mudar. E, de fato, pode mudar, a exemplo do que está acontecendo também com a PEC da segurança. Então, o que o governo agora está fazendo para poder, de fato, conseguir que esse texto não sofra tanta mudança? Então, mais articulação no Congresso. Mas aí tem um ponto favorável, Daísa, devido ao momento que o país está vivendo em relação ao que aconteceu dessa mega operação policial no Rio de Janeiro. Então, tanto o Congresso Nacional quanto o Executivo querem dar uma resposta à sociedade em relação a essa questão do crime organizado. Então, há essa articulação e Hugo Mota já disse que assim que chegar será prioridade esse trâmite da lei antifacção. E aí vale a gente também ressaltar, Daísa, que Hugo Mota marcou para o dia 4 de dezembro a votação da PEC da segurança, que é outro projeto do governo que, na verdade, ressuscitou essa semana, porque estava parado no Congresso Nacional, mas ressuscitou diante dessa mega operação, dessa operação policial no Rio de Janeiro, com cobranças para o Congresso Nacional, e ele já disse que no dia 4 o presidente da comissão especial e o relator se comprometeram em colocar esse relatório para a votação. E assim que for votado na comissão especial, a expectativa é que ele vai já colocar direto para a votação no plenário. Isso foi o que colocou Hugo Mota. E aí também há uma expectativa na próxima semana para a instalação da CPI, que vai apurar aí o avanço das organizações criminosas pelo país. E agora, nesse momento, é a disputa das cadeiras. O provável relator é o próprio autor do pedido de criação da CPI, o senador Alessandro Vieira, que disse que provavelmente ele deve ser o relator na CPI, mas aí agora governo e o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a oposição, estão
disputando para poder tomar aí a frente da presidência dessa CPI. Mas o que se fala nos bastidores, Daísa, que provavelmente pode ser, na verdade, a CPI, o temor é esse, que a CPI acabe virando aí um palanque político entre os governistas e também a oposição. Alessandro Vieira, inclusive, que é o autor, né, da criação, ele já mandou recado para os colegas. Ele disse que é impossível nesse momento, aliás, é inadmissível nesse momento que transforme essa CPI em palanque eleitoral, porque seria de muito baixo nível usar essa CPI como um palanque eleitoral. Então, há essa preocupação também nos bastidores, há essa preocupação nos corredores do Senado para que essa CPI, de fato, ela trabalhe para investigar, apurar essa questão do avanço das organizações criminosas no país e também, Daísa, não só o avanço das organizações criminosas, mas, segundo Alessandro Vieira, deve ser investigado também um possível envolvimento de agentes políticos com essas organizações criminosas e, assim, se houver, se encontrar, também a responsabilização.